Quisera Deus se a gente pudesse garantir aqui no Brasil pelo menos um prato de comida todo santo dia para os filhos de milhões e milhões de brasileiros que muitas vezes são presos e são violentados porque entraram numa padaria e roubaram um pãozinho. Porque muitas vezes entraram numa farmácia e pegaram um remédio que possivelmente estivesse precisando. E muitas vezes essas pessoas são presas, ficam meses presos, e muitas vezes não tem advogado, muitas vezes não vai o juiz, e essas pessoas ficam lá sem ter ninguém para cuidar deles. Lula minimizando os pequenos furtos no Brasil. Eu vou acionar o Thiago Pavinato, nosso jurista. Ele disse o seguinte: são presas pessoas e violentadas porque cometeram furtos em padarias e farmácias. É possível relativizar isso? Olha, Caniato, o responsável pelo sistema carcerário é o Estado. Se o Estado não quiser ser responsável pelo sistema carcerário, ele privatiza. Então, como dizem na minha terra, Itapira, ou caga ou sai da moita. Não dá para ele se lamentar do tratamento do sistema carcerário e manter o sistema carcerário estatal. Segundo ponto, se ele tem dó daquele que entra numa farmácia para pegar um remedinho que a pessoa precisa, é porque o Ministério da Saúde, que é um dos maiores orçamentos deste país, não distribuiu o medicamento para as redes do Sistema Único de Saúde. E vale lembrar que este governo teve o tempo da carreta furacão, que foi o gabinete de transição, depois entrou o PT no governo, e o que aconteceu? O Ministério da Saúde perdeu mais de 20 milhões de doses da vacina do Covid, porque não distribuiu, não soube distribuir, não fez a logística. Mandou incinerar 30 milhões de comprimidos de anticoncepcional. Por quê? Porque esqueceu de distribuir, não fez a logística. E doou centenas de milhares de doses de remédios de DSTs para Cuba. Então, se uma pessoa furta uma farmácia, é porque o governo, o Ministério da Saúde, não está cumprindo seu papel. E se a pessoa, ela entra na farmácia para comprar um pãozinho, para roubar um pãozinho, para furtar um pãozinho, seja lá o que for, é porque este governo não está fazendo direito porra do Bolsa Família. A gente não viu a desinformação nessa semana do Ministério do Desenvolvimento Social, que tirou 2 milhões de famílias. Pegou, excluiu 2 milhões de famílias do programa do Bolsa Família. Ah, não eram 700 mil? São 700 mil a menos do que no mês de junho. Mas o governo anunciou que 1.300.000 famílias foram incluídas. Logo, se o governo Lula incluiu 1,3 milhão e o total é 700 mil menor de um mês para outro, quer dizer que 1,3 milhão substituiu o 1,3 milhão que já existiam e perdidos 700 mil, 2 milhões de famílias foram retiradas por incongruências, por terem renda, por não necessitarem, por serem incompatíveis com o programa Bolsa Família. Logo, se o governo teve este trabalho hercúleo de achar 2 milhões de famílias que não precisavam do programa e alijou essas 2 milhões de famílias do Bolsa Família, por que não gastou? Não teve o mesmo empenho, não teve o mesmo afinco, a mesma força de vontade para achar todo aquele que precisa roubar um pãozinho. Por quê? Eu me pergunto por quê. Se tem alguém que passa fome, Lula, é porque o seu Bolsa Família alijou
2 milhões de famílias do Bolsa Família. E se tem alguém que sofre nos presídios, é porque o senhor não decide se caga ou sai da moita. E tem que privatizar, então, porque se o Estado não dá conta, por que o senhor quer fazer? Para que as pessoas continuem sofrendo? E se as pessoas roubam um medicamentozinho? É porque o seu Ministério da Saúde é uma catástrofe. Logo, a sua presidência é uma catástrofe. A sua presidência é uma catástrofe. Nem temos 7 meses completos de governo e o senhor já ficou mais de um mês fora. Eu diria que o senhor está visitando o Brasil nesse momento e não governando o Brasil. A solução não é minimizar pequenos furtos. Muito embora, Caniato, na faculdade de Direito a gente aprende a seguinte máxima jurídica. Quem pode o mais, pode o menos. Logo, se Lula normaliza os pequenos furtos, tirem as suas conclusões.